Olá, boa noite. Boa noite. Justiça mais rápida. Presidente do Supremo Tribunal Federal inaugura no estado projeto que agiliza audiências dos presos em flagrante. A Gergs determina desconto nas contas de água dos moradores prejudicados por falhas no abastecimento durante as enchentes. Diante da crise, empresários gaúchos buscam alternativas para evitar novas demissões. Saiba qual a importância do leite de vaca na alimentação humana. E as comemorações dos 109 anos de nascimento do poeta Mário Quintana. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do estado. A Justiça Gaúcha realizou nesta tarde as primeiras audiências de custódia do estado. O projeto piloto que garante a apresentação de pessoas presas em flagrante a um juiz no prazo de um dia foi implantado hoje na capital. Nessa abertura aqui eu quero consignar... A primeira audiência de custódia do Estado foi realizada no Fórum Central, na presença do presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski. Nesse tipo de audiência, quem for preso em flagrante tem o direito de ser apresentado ao magistrado no prazo de 24 horas, na presença do advogado ou defensor público. O juiz vai ouvir o autuado e decidir sobre o relaxamento da prisão ou a conversão em prisão preventiva. O projeto deve reduzir a superlotação dos presídios e fazer uma economia mensal de 180 milhões de reais com a manutenção de detentos, afirma o ministro. Na medida em que nós não colocamos na prisão aqueles que não devem estar na prisão e na medida que os processos vão sendo examinados daqueles que estão presos provisoriamente e possivelmente grande parte deles serão libertados, e a média mundial é que apenas 50% dos presos provisórios permaneçam na prisão ou tenham suas prisões convertidas em preventivas, nós vamos fazer com que mais vagas sejam criadas nos presídios já existentes. Conforme dados do Ministério da Justiça, o Brasil tem a quarta maior população carcerária do mundo. No total, são cerca de 607 mil pessoas. De cada 10 presos, 4 esperam julgamento. Para esta defensora pública, o projeto é um avanço no que se refere a direitos humanos e vai evitar abusos policiais. Vai reduzir eventuais abusos cometidos por ocasião dos flagrantes, tá? A violência contra as pessoas detidas, e vai também facilitar para o magistrado, que não vai se ater tão somente àquilo que está documentado no papel, perceber se é caso ou não de manter a pessoa presa ou de que ela facilitar que ela possa responder eventual processo em liberdade. Além do Rio Grande do Sul, existem mais 6 estados com audiência de custódia implementada. Até o final de setembro, a nova regra judicial será aplicada em mais 12 estados. E servidores do Judiciário Federal do Rio Grande do Sul aproveitaram a presença do ministro Lewandowski em Porto Alegre para protestar. Eles fizeram uma manifestação em frente ao Tribunal de Justiça do Estado. Os funcionários querem que o presidente do Supremo Tribunal Federal assuma a defesa do projeto de reposição salarial da categoria, aprovado pelo Senado e que foi vetado pela presidente Dilma Rousseff. Os aumentos variam de 53% a 78,56%. Segundo o governo, o impacto nas contas públicas chegaria a 25 bilhões e 700 milhões de reais nos próximos 4 anos. Os servidores afirmam que as perdas salariais já chegam a 49,6%. Os servidores estão em greve desde o dia 9 de junho. A região central terá uma sexta-feira com as temperaturas mais altas do estado. Em Santa Cruz do Sul, a nebulosidade aumenta ao longo do dia, máxima de 30 graus. Em Santa Maria, o amanhecer será de temperaturas amenas. Faz 16 graus, mas as marcas atingem os 30 graus ao longo do dia. Em Cachoeira do Sul, o dia será de sol com aumento de nebulosidade no decorrer do período, mínima de 17 graus. Consumidores de Alvorada, Cachoeirinha, Viamão e Gravataí vão ganhar desconto na conta de água. A medida foi determinada hoje pela Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos, como uma compensação às falhas no fornecimento durante as enchentes da semana passada.
Os descontos variam de 10% a 30% sobre o valor total da fatura. O abatimento para as indústrias vai ser menor, já as residências vão pagar 25% a menos. O desconto máximo só vale para quem tem tarifa social. De acordo com a Agergs, essa punição é mais justa do que a aplicação de multa, que seria destinada a fundos educativos. Pelo menos aquelas pessoas mais carentes, a população que tiveram prejuízo, diminuir um pouco de prejuízo. Aquilo que eu disse, isso não vai resolver o abalo moral dos moradores, o sofrimento que tiveram, mas pelo menos vai ter um desconto digno dentro das suas contas de água. Nos municípios de Alvorada e Viamão, os moradores ficaram até 6 dias sem água por causa das enchentes. Por lá, todos os consumidores vão receber desconto na conta de agosto. Já em Cachoeirinha e Gravataí, vai pagar menos só quem mora nos bairros que ficaram sem fornecimento de água. E o abatimento virá na conta de setembro. Além dos descontos, a Agergs também determinou que a Corsan apresente num prazo de 15 dias um plano com obras de engenharia. Elas devem incluir diques, barreiras e obras de elevação do nível das casas de máquinas, para tentar evitar futuras interrupções no serviço caso ocorram novas enchentes. A Corsan se comprometeu a melhorar os planos de contingência no caso de novos alagamentos, o que inclui melhorias na oferta de caminhões-pipa. Também garante que vai tomar medidas emergenciais nos próximos dias. A nossa solução mais rápida que temos que fazer para que isso não mais ocorra, evite, enfim, que uma nova inundação nos comprometa o abastecimento, é elevar o nível da estação. É coisa que nós vamos fazer. E o nível de acesso também à estação. Aumentando isso em 1 metro e pouco, né? Isso já, vamos dizer assim, supera o problema. A Agergs também recomenda que a Corsan melhore a comunicação com a comunidade e pede que a empresa defina regras para compensar os usuários sempre que houver desabastecimento de água por um longo período. E com as enchentes que atingiram mais de 50 mil pessoas no estado, uma instituição resolveu organizar uma campanha para fazer a diferença no retorno das famílias para casa. Nos últimos dias, o Banco de Alimentos já distribuiu 30 toneladas de donativos. O alimento vai para a doação assim, em forma de cesta básica. Cada unidade pesa em média 12,5 kg. A gente faz uma triagem para avaliar a característica da embalagem, período de validade. Após isso, a gente faz essa montagem, então, de uma cesta básica, que é um passo inicial para essas famílias que estão, retornando para os seus lares sem nada. Cestas prontas e o próximo desafio é organizar a distribuição destes alimentos. Nesse momento, a rede de bancos mantida no interior é fundamental. A gente sabe qual é as localidades que têm maior necessidade em receber esses alimentos. Então estaremos agora, na próxima segunda-feira, já fazendo a entrega de mais 50 toneladas de alimentos. A mobilização em torno das enchentes deve continuar pelo menos até setembro. A rede de bancos de alimentos existe há 15 anos e movimenta, em média, 250 toneladas por mês. A preguiça é a mãe do progresso. Se o homem não tivesse preguiça de caminhar, não teria inventado a roda. Sexta-feira de instabilidade no sul do estado. Em Bagé, o dia será de sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite. Máxima de 27 graus. Em Pelotas, sol com muitas nuvens e possibilidade de chuva ao longo do dia. Mínima de 14 e máxima de 26 graus. No litoral sul, sol com muita nebulosidade. Em Rio Grande, pancadas de chuva no decorrer do dia. Máxima de 25 graus. E assista ainda nesta edição as comemorações dos 109 anos de nascimento do poeta Mário Quintana. E veja depois do intervalo, empresários gaúchos buscam alternativas para evitar novas demissões. E saiba qual a importância do leite de vaca para a alimentação humana. A gente volta já.
Não te irrites, por mais que te fizerem. Estuda a frio o coração alheio. Farás, assim, do mal que lhes te querem, teu mais amável e sutil recreio. No norte do estado, o tempo fica firme nessa sexta-feira. Na Serra, o dia vai ser de temperaturas amenas, mínima de 13 e máxima de 23 graus em Caxias do Sul. No Planalto, presença do sol com algumas nuvens durante o dia, máxima de 26 graus em Passo Fundo. No Noroeste, sol com aumento de nebulosidade ao longo do dia. Em Cruz Alta, temperaturas elevadas logo nas primeiras horas da manhã, mínima de 18 graus. E foi autorizada hoje a publicação do primeiro edital para o maior conjunto de obras de drenagem da história de Porto Alegre. A licitação destina 190 milhões de reais para intervenções nas bacias hidrográficas dos arroios Areia e Moinhos. O projeto prevê a implantação de 7 bacias de detenção de cheias e a ampliação dos condutos de macrodrenagem em diversos bairros. Também haverá intervenção em espaços públicos com a construção de reservatórios subterrâneos em várias praças, que serão revitalizadas e vão ganhar equipamentos de esporte e lazer. Na bacia do Arroio Areia, as obras terão abrangência de 12 quilômetros e vão beneficiar 178 mil pessoas em 14 bairros. Na bacia do Arroio Moinho, serão implantados 4.800 metros de novas tubulações e galerias pluviais. Quase 100 mil moradores de 5 bairros devem ser favorecidos. Os trabalhos começam ainda este ano e o prazo de conclusão é de 3 a 4 anos. O leite é um alimento importante, mas será que é indispensável o consumo dele por toda a vida e em grande quantidade? Os benefícios do leite para a saúde é um dos temas do Congresso Internacional que acontece na Fiergs, em Porto Alegre. Leite e derivados não faltam no dia a dia do pequeno Davi. Café com leite, Nescau, de tarde quando eu volto do colégio, de manhã, de noite. Atenta à saúde dos filhos, Fabiana diz que o alimento é completo. Porque tem cálcio, tem outras fontes de energia no leite. Mas apesar do entusiasmo do Davi e da mãe, alguns pesquisadores se mostram contrários ao consumo prolongado do leite e seus derivados. Para eles, o ser humano é naturalmente intolerante à lactose. Segundo especialistas, o corpo humano é programado para perder progressivamente a capacidade de absorver o açúcar presente no leite e derivados. É que a partir dos 2 anos de idade ocorre o declínio da produção de lactase, a enzima responsável por digerir a lactose. Mas segundo o vice-presidente da Federação Pan-Americana do Leite, a produção da enzima decai justamente quando o consumo da bebida diminui. Isto pode significar que quanto mais leite uma pessoa consumisse, menos intolerante ela seria. Este foi um dos temas discutidos durante um painel do Congresso Internacional do Leite, que abordou os benefícios da bebida para o ser humano. Vitaminas, minerais, macronutrientes, a graxa do leite, a proteína de alto valor tenor biológico, que contém todos os aminoácidos essenciais e principalmente também o cálcio. O leite é o alimento da dieta que aporta o cálcio necessário principalmente para o crescimento do nosso esqueleto, nossos ossos. Atualmente, o Brasil é o 4º produtor mundial de leite, produzindo em média 34 bilhões de litros por ano. A estimativa é de que cada habitante consuma cerca de 170 litros de leite e seus derivados. E foi confirmada a 3ª morte por meningite em Cachoeirinha, onde foi registrado este mês um surto comunitário da doença no bairro Jardim Betânia. A vítima era uma criança de 8 anos que morava em outra região da cidade. Com isso, a prefeitura anunciou que vai ampliar a vacinação para todo o município a partir de amanhã. E a emergência de adultos do Hospital de Clínicas de Porto Alegre está atendendo somente casos com risco extremo de morte. A superlotação crônica atingiu hoje o limite, com 157 pacientes para 41 leitos. O tempo de espera médio para atendimento é de 6 horas. A instituição informou que utiliza todos os recursos materiais e humanos disponíveis. Mesmo assim, opera com restrição máxima.
E em Caxias do Sul, na Serra, um levantamento de entidades ligadas à indústria e ao comércio aponta a desaceleração do desempenho econômico e o aumento do desemprego. Os detalhes na reportagem da TV Caxias. Em comparação com o mês de maio, o índice da economia caxiense em junho ficou em 1,1% negativo. Os serviços foram os mais atingidos, com redução de 2,8%. A seguir vem o comércio, com 2,1% negativo. A indústria obteve desempenho praticamente estável. Além disso, o diretor da SIC também destaca o elevado desemprego. Estamos atravessando uma fase bastante pesada no sentido de emprego e desemprego. O desemprego crescendo bastante. Nos últimos 12 meses, nós desempregamos quase 10 mil pessoas. Pesadamente na área de indústria, aproximadamente 8 mil trabalhadores perderam o emprego. E o pior de tudo isso é que, para o ano ainda, temos mais alguns meses para fechar 2015, nós não estamos percebendo nenhum nível de recuperação. Ao comparar junho de 2014 com junho deste ano, há reduções expressivas, principalmente na indústria e no comércio. Isso porque a massa salarial também diminuiu 18,4% nesse período. Ou seja, da capacidade das famílias consumirem, né? Tendo em vista que elas já trazem um endividamento, principalmente dos anos de 2010 a 2012, onde teve um boom de consumo, e agora elas estão com reduzida capacidade de consumo, seja por endividamento, seja por redução da sua massa salarial. O comércio esperava ter uma recuperação no Dia dos Namorados, mas isso não aconteceu. A população está optando por presentes mais baratos. A chamada lembrancinha que a gente diz, né? Ela está trocando aquele produto mais caro por um produto menor, diversificando e pesquisando bastante, para tentar buscar dar aquele presente, mas dentro do seu orçamento. A CDL Caxias não tem uma expectativa de crescimento para o Dia dos Pais ou para o Dia das Crianças. Pode ser que no Natal haja um aumento de consumo no comércio caxiense, para pelo menos repetir os resultados do ano passado. A região leste terá uma sexta-feira de muita nebulosidade. Em Porto Alegre, sol entre nuvens. As temperaturas variam dos 13 aos 25 graus. Em Guaíba, aumento de nuvens no decorrer do dia, máxima de 25. No litoral norte, sexta-feira de sol com algumas nuvens e rajadas de vento. Mínima de 14 e máxima de 26 graus em Tramandaí. Esquece todos os poemas que fizeste. Que cada poema seja o número 1. Assista depois do intervalo as comemorações dos 109 anos de nascimento do poeta Mário Quintana. É já já. Maravilhas nunca faltaram ao mundo. O que sempre falta é a capacidade de senti-las e admirá-las. A sexta-feira será de instabilidade no oeste do estado. Na fronteira, sol com muitas nuvens, pancadas de chuva no final do dia em Uruguaiana, máxima de 27 graus. Em São Borja, o dia vai ser de muita nebulosidade e temperaturas altas, mínima de 18 e máxima de 28 graus. Tempo parcialmente nublado e possibilidade de chuva em Alegrete. As marcas vão dos 17 aos 27 graus. Se estivesse vivo, Mário Quintana comemoraria hoje 109 anos. Para celebrar a data, estudantes de escolas municipais tiveram uma aula diferente. Com um ar de surpresa e encantamento, eles aprenderam um pouco mais sobre a história do escritor gaúcho. Eles chegam pela Rua dos Cataventos, nome do primeiro dos mais de 20 livros de Mário Quintana. Descansam em frente a um imponente prédio cor-de-rosa, o Hotel Majestic.
Meio atrapalhados, sobem até o apartamento 217, último quarto ocupado pelo poeta no antigo hotel. Descobrem que foi aqui que Quintana morou durante 13 anos. Vocês vão ver exato como ele deixou. Infelizmente, ele veio a falecer e não veio mais para essa casa. Na sala, Lili inventa o mundo, uma contação de história do livro Sapato Furado. Olhou para a galinha desesperada que chegou batendo as asas com os olhos arregalados e disse que houve galinha. Que o galo garnizé se engasgou com um grão de milho. Em cada sala tem uma história para contar. Em cada espaço tem memórias do Mário. Na biblioteca infantil, as crianças entram em contato com as obras de Quintana, que hoje estaria completando 109 anos. São aulas que fazem com que eles tenham uma ampliação do repertório estético, imagético, ético. Então, assim, tudo que a gente quer é a ampliação de repertório, né? A visita à casa de quem foi um dos poetas mais notáveis do país teve até lição tomada na pontinha da língua. O Mário Quintana, ele é um poeta escritor. Também já escreveu muitos livros. Mário Quintana era mais um poeta. E até o dia 14 de setembro, uma série de atividades vai ser realizada na Casa de Cultura Mário Quintana, aqui em Porto Alegre. Uma programação para todas as idades. Natural de Alegrete, Quintana adotou a capital como cidade do coração. E andar pelo centro de Porto Alegre é sempre um convite para relembrar os poemas do escritor. Desconfia dos que não fumam. Esses não têm sentimentos. Fumar é uma forma discreta de suspirar. Na Praça da Alfândega, a estátua, junto com o amigo e colega Carlos Drummond de Andrade, materializa a presença do poeta em um dos principais cenários de sua obra, a Rua da Praia. Um grande poeta do Rio Grande do Sul, habitual aqui da região, morador do Hotel Majestic, da Casa Mário Quintana. Não tem como passar nesse prédio histórico do nosso centro aqui e não lembrar dele, né? Quintana era homem urbano. Solteiro e sem filhos, morou em vários hotéis no centro da cidade. Entre eles o Hotel Royal, na Rua Marechal Floriano, e o antigo Porto Alegre Residência, na André da Rocha, que hoje é o Eco Residência. Aqui o poeta viveu os últimos 7 anos de sua vida. A gerência do hotel mantém um apartamento com o mesmo mobiliário em madeira do tempo de Quintana. Embora a idade e senso ou aparente, não vos engane o velho que aqui vai. Sou um pobre menino, acreditai, que envelheceu. Um dia, de repente. No 109º ano de nascimento de Mário Quintana, a Casa de Cultura está em festa e com uma extensa programação. A grande exposição seria sobre os 75 anos do livro A Rua dos Cataventos, que é o primeiro livro do Mário Quintana, que nós fizemos todo um resgate de 1940, como o livro foi recebido pela mídia, né, como os críticos receberam esse primeiro livro do Mário Quintana. Na abertura das comemorações, uma performance com trechos das principais obras de Quintana. E todos esses que aí estão, atravessando o meu caminho, eles passarão. Eu passarinho. Era uma figura assim emblemática das ruas. Eu, como porto-alegrense, me orgulho muito do poeta que escreveu sobre a minha cidade. Uma poesia simples, feita para todas as pessoas entenderem o que ele queria dizer, sem complicações. E nós encerramos hoje com uma homenagem a Santana do Livramento, que também está de aniversário. O município da Fronteira comemora hoje 192 anos de fundação. A segunda edição volta amanhã às 7h30 da noite com novas informações. Uma boa noite e até lá. Boa noite e até amanhã.